Um homem apaixonado não consegue guardar isso para ele. Por mais que tente disfarçar, o sentimento vaza pelas brechas. Nas conversas com amigos, nos comentários soltos, nas risadas que escapam quando alguém menciona seu nome. A paixão é uma força arquetípica, maior que o ego pode conter. Carl Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência nos governa como destino. E é exatamente isso que acontece quando um homem começa a falar de você, mesmo sem perceber. Ele acredita estar apenas compartilhando algo, mas na verdade está revelando o quanto o inconsciente já tomou o comando. Quando ele comenta sobre você para os amigos, não é só um gesto social. É uma tentativa de organizar o que sente, de dar nome ao que o domina. O homem moderno costuma confundir vulnerabilidade com fraqueza. Por isso, fala da paixão como quem tenta racionalizá-la. Faz piadas, minimiza, transforma o sentimento em conversa de bar. Mas, se observarmos atentamente, perceberemos que há emoção demais por trás da leveza aparente. Ele tenta ser racional, mas o tom de voz o entrega. Tenta ser casual, mas menciona detalhes que só quem observa com afeto notaria. Esse é o primeiro sinal de que ele fala sobre você com os amigos. A palavra que revela o desejo reprimido. Ele pode dizer que está gostando um pouco, mas o olhar dos outros reconhece o brilho diferente. Jung chamaria isso de projeção da ânima, a imagem do feminino dentro do homem. Quando essa imagem encontra correspondência em alguém real, ela se torna quase impossível de conter. O homem, então, fala, não para impressionar, mas para aliviar a tensão interna de estar diante de algo que o desafia e o fascina. É como se a psique estivesse tentando se equilibrar entre dois polos, o da razão e o da emoção. A persona, que é a máscara social, tenta preservar o controle. O inconsciente, porém, quer se expressar. Surge então um comportamento curioso. Ele fala de você como se estivesse descrevendo uma amiga, mas há sempre um traço de admiração, de encantamento, de descoberta. Ele usa palavras que o denunciam, porque a linguagem é o espelho da alma. A chave aqui é simples e memorável. Fala porque sente. O homem só dá voz ao que o atravessa. E quando a paixão o toca de verdade, é impossível calar. Falar é o modo como ele tenta compreender a si mesmo. E quanto mais fala, mais revela. É como uma represa que começa a rachar. A pressão interna aumenta até que a água encontra uma saída, mesmo que em pequenas fissuras de confissão. Pense nessa fala como um ritual inconsciente. Ao mencionar seu nome, ele começa a materializar o vínculo. É como se dissesse aos amigos, isso é real, eu a vi, ela me afeta. Jung diria que é o self chamando o ego para um novo estágio de consciência. A paixão o obriga a se ver de outro modo, a reconhecer sentimentos que antes evitava. Por isso, ele precisa testemunhas. Os amigos funcionam como espelhos do que ele ainda não consegue encarar diretamente. Há algo quase poético nesse processo. Ele fala, ri, desvia o assunto, mas volta. Sempre volta. Porque o inconsciente não esquece. O nome ecoa dentro dele como uma nota insistente. E cada repetição é uma tentativa de dar forma ao que o transforma. A fala é o primeiro reflexo do amor antes que o próprio sujeito o aceite. O verdadeiro mistério não está em o que ele diz, mas em por que ele sente necessidade de dizer. É o instinto tentando se comunicar com a razão, o coração pedindo espaço dentro da mente. E quando isso acontece, nenhuma máscara segura por muito tempo. A paixão sempre encontra um modo de se manifestar, primeiro em palavras, depois em atitudes. O primeiro sinal, portanto, é claro. Ele fala de você porque sente mais do que quer admitir, e ao falar, ele já começa a revelar a profundidade do vínculo que tenta negar.
O segundo sinal surge quando ele tenta disfarçar demais. O homem que sente de verdade busca o controle como quem segura areia entre os dedos. Quanto mais aperta, mais escapa. Ele fala de você com descaso. Diz que não é nada demais, mas o próprio esforço em parecer indiferente o denuncia. Jung dizia que aquilo que o ego tenta reprimir acaba retornando com ainda mais força. O sentimento recalcado se manifesta de forma indireta, ironias, brincadeiras e até irritação quando alguém o provoca sobre você. Esse disfarce é uma armadura. Ele fala para esconder, mas acaba revelando. A linguagem se torna um campo de batalha entre o que ele quer sentir e o que teme sentir. E a persona, a máscara social, luta contra o inconsciente que insiste em se expressar. E essa luta é perceptível. A voz muda, o olhar foge, a risada sai fora de hora. São lapsos do afeto tentando atravessar a defesa. A chave aqui é: negar é confessar. Quando ele nega com tanta energia, o inconsciente já tomou o comando. A negação é o escudo de quem teme ser vulnerável. Por trás do "não tô tão envolvido assim", há um "tô completamente tomado, mas não quero admitir". Esse é o ponto em que o amor começa a incomodar. O homem sente que algo o desloca do eixo, e isso o apavora. Então fala com sarcasmo, brinca, muda de assunto, tudo para manter o controle. Mas o afeto não aceita ser domado. Ele age por baixo da superfície e, cedo ou tarde, encontra brechas para emergir. Ele começa a se contradizer, e as contradições são preciosas, porque onde há conflito, a verdade tentando nascer. É ali que o inconsciente fala com mais clareza, nos intervalos, nas pausas, nos gestos que ele não percebe que faz. E pouco a pouco, o discurso leve se transforma em confissão velada. O terceiro sinal é o entusiasmo involuntário. Ele fala de você com um brilho nos olhos, como se cada detalhe fosse uma descoberta. As palavras ganham emoção e o tom muda. Não é mais apenas "ela é legal", mas "ela tem algo diferente". Esse algo é o que o Jung chamaria de projeção da alma, quando a imagem da ânima se sobrepõe à realidade. É o momento em que o homem não está mais falando sobre você, mas sobre o que você representa dentro dele. É aqui que o inconsciente começa a tomar forma no mundo exterior. Ele fala de você como quem descreve um sonho, algo que o encanta e o confunde ao mesmo tempo. E o detalhe é que ele não percebe que está revelando mais sobre si do que sobre você. A chave aqui é: emoção entrega verdade. Ele pode tentar controlar as palavras, mas o tom, o brilho no olhar e a maneira como insiste em repetir seu nome são o inconsciente pedindo passagem. E se você sente que atrai homens que falam, mas não assumem o que sentem, talvez seja hora de olhar para o seu próprio padrão afetivo. Existe uma razão para repetir certas histórias e ela está dentro de você. Por isso, criei um quiz gratuito para diagnosticar sua vida amorosa. Um mergulho rápido que vai te mostrar o que está te impedindo de ser amada de verdade e qual energia você está emitindo. O link está no comentário fixado. Faça agora. Entender é o primeiro passo para transformar. E se quer abrir as portas para o amor, escreva nos comentários: "Eu recebo o amor", porque o universo só envia aquilo que o coração está disposto a acolher. O quarto sinal aparece quando o humor dele muda quando você é mencionada. Se os amigos brincam e ele reage demais, seja com irritação, desconforto ou silêncio, é o inconsciente mostrando vulnerabilidade. A paixão é um espelho incômodo, revela aquilo que o ego não quer admitir. Jung dizia que o afeto é o ponto onde a psique se revela mais claramente. Ele não consegue fingir indiferença, mesmo tentando. Esse desconforto nasce da luta interna entre o desejo e o medo. Desejo de se entregar, medo de perder o controle. Ele ainda não entendeu que amar é aceitar a dissolução temporária do eu, a entrega a algo maior. Por isso tenta rir, fugir,
negar, mas o corpo sempre conta a verdade. A chave aqui é: afeto é evidência. Se ele muda quando falam de você, é porque sente. O inconsciente vibra primeiro no corpo, respiração diferente, olhar tenso, mãos inquietas. O sentimento já existe, mesmo que as palavras neguem. Esse é o território do amor nascente, instável, perigoso, transformador. E você, ao perceber esses sinais, não precisa reagir com ansiedade, apenas compreenda o processo. Ele está sendo iniciado por uma força que o ultrapassa. O quinto sinal é quando ele começa a te proteger mesmo sem perceber. Fala bem de você quando alguém critica, defende suas atitudes ou se irrita com quem duvida de suas intenções. Isso é mais do que simpatia, é vínculo simbólico. Jung chamaria de ligação arquetípica, a energia do amor que cria um campo invisível entre duas pessoas. Ele sente que precisa cuidar da sua imagem, porque inconscientemente ela já se tornou parte da dele. O outro se transforma em extensão do eu. É assim que o amor começa a fundir fronteiras. A chave aqui é: defender é sentir. Ele não defenderia o que não fosse importante. A necessidade de proteger revela investimento emocional. E isso acontece antes mesmo dele admitir o que sente. Nesse estágio, o amor não é mais teoria. Ele se manifesta em gestos concretos. Ele quer saber se você está bem, se alguém te magoou, se você anda diferente. Tudo isso disfarçado de curiosidade, mas movido por um afeto crescente que a mente racional ainda tenta conter. O sexto sinal é o silêncio. Sim, o silêncio dele fala tanto quanto as palavras. Depois de tanto comentar sobre você, ele passa a se calar. Jung dizia que quando o inconsciente se aproxima demais da consciência, o ego reage com um retraimento. O silêncio é a pausa necessária para reorganizar o caos interno. Ele não parou de sentir, parou porque sentiu demais. É nesse intervalo que o sentimento amadurece. O homem introspectivo não está se afastando, está tentando se entender. As palavras deram lugar à reflexão. A paixão está se tornando consciência. A chave aqui é: silêncio é sinal. Porque quem realmente sente precisa de espaço para compreender. A ausência de fala é muitas vezes a preparação para um passo mais profundo. Esse silêncio não deve ser interpretado como rejeição. É apenas a alma respirando entre dois mundos, o da emoção bruta e o da clareza interior. O sétimo sinal é quando ele começa a agir diferente. Não fala tanto, mas demonstra. Pequenas atitudes, gentilezas, cuidados sutis, é o amor saindo da fala e entrando na prática. Ele muda o tom com você, escuta mais, se faz presente de forma discreta, mas constante. A paixão se transforma em vínculo. Jung chamava esse ponto de integração da ânima, o momento em que o homem deixa de projetar e começa a viver o sentimento de forma consciente. Ele não idealiza mais, ele escolhe. A chave aqui é: age porque sente. Palavras viram gestos, e o gesto é a forma mais pura do amor verdadeiro. Mas e você? Será que está pronta para receber esse tipo de amor consciente, maduro, transformador? Ou ainda atrai amores que confundem presença com promessa? Descubra isso agora, fazendo o quiz de diagnóstico da vida amorosa. Ele mostra o que está bloqueando o fluxo do amor na sua vida e o que o seu inconsciente está tentando te ensinar. O link está no comentário fixado. E lembre-se, o universo só entrega amor a quem o aceita. Escreva nos comentários: eu recebo o amor. Essa frase não é simbólica, é uma autorização energética. Quem afirma, atrai. O oitavo sinal é quando ele começa a mudar por causa de você. Pequenas transformações, no jeito de falar, nas prioridades, na forma de enxergar o mundo. Jung dizia que todo amor verdadeiro é um processo de individuação, o encontro com o outro que nos obriga a expandir quem somos. O homem que sente de verdade não apenas fala de você, ele se transforma.
E essa é a prova mais silenciosa e poderosa do sentimento. Ele começa a refletir sobre si, repensar atitudes, sonhar com outras possibilidades. Você o tocou em um ponto que ultrapassa o desejo. Tocou a alma. A chave aqui é: amar é mudar. Porque o amor genuíno sempre reorganiza o que estava adormecido. Ele revela o que há de mais humano e também o que há de mais sagrado. Quando ele fala de você aos amigos, quando tenta disfarçar, quando age diferente, tudo isso faz parte de um mesmo ciclo. O amor tentando nascer. E o nascimento da consciência sempre vem acompanhado de dor, confusão e beleza. O nono sinal é o reflexo mais claro de todos. Ele começa a te incluir nos planos, mesmo que de forma indireta. Fala de viagens e diz: a gente podia ir. Menciona metas e imagina como seria se você estivesse junto. Não é mais só conversa, é projeção de futuro. Jung dizia que o inconsciente sempre aponta para o que o ego ainda não ousou desejar. Quando ele fala de você dentro de um contexto de amanhã, é o inconsciente testando o campo da realidade. Ele está, sem perceber, imaginando o amor como destino possível. É aqui que o sentimento deixa de ser impulso e se torna direção. Ele já não fala de você como alguém interessante, mas como parte de uma narrativa maior. A psique está tentando unir dois mundos, o dele e o seu, em uma nova história. E quando isso acontece, o vínculo deixa de ser apenas emocional e começa a ser simbólico. Você representa o canal de evolução que o inconsciente dele quer trilhar. A chave aqui é: inclui porque ama. O amor sempre busca expansão. Ele quer compartilhar, criar, construir. Não se trata mais de atração, mas de ressonância. Algo em você o chama para ser mais. E aqui entra algo essencial. O amor só floresce plenamente quando há espaço para recebê-lo. Muitas mulheres atraem conexões intensas, mas inconscientemente bloqueiam o fluxo do amor verdadeiro por medo, desconfiança ou padrões repetidos. Se você quer entender o que está te impedindo de ser amada como merece, faça agora o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa. Ele é um mergulho rápido e transformador para revelar o que o seu inconsciente está projetando nos relacionamentos e como reverter isso. O link está no comentário fixado. O 10º sinal é silencioso, mas definitivo. Ele começa a te olhar diferente. Não com desejo apenas, mas com reconhecimento. O olhar muda quando a alma reconhece um espelho. Jung dizia que o amor verdadeiro é o encontro entre duas totalidades que se tornam espelhos uma da outra. Quando ele te olha assim, com atenção, com presença, com calma, é porque o sentimento deixou de ser ideia e se tornou consciência. Ele já não fala tanto, já não tenta disfarçar. A persona cedeu e o selfie emergiu. Agora o sentimento é autêntico, sereno, real. O homem que fala de você aos amigos, que ri, nega, se cala e volta a mencionar seu nome, está na verdade atravessando um processo de individuação. O amor o está transformando e, de alguma forma, transforma você também. A chave final é: ver é amar. Porque enxergar o outro como ele é, sem fantasia, sem disfarce, é o ápice do amor consciente. É o momento em que o sentimento deixa de ser busca e se torna presença. O ciclo se fecha aqui. Do falar ao sentir, do disfarçar ao revelar, do negar ao reconhecer. O amor amadurece como a alma, passando pela sombra, pela projeção e pela aceitação. O homem que um dia falou de você para os amigos, sem saber o porquê, agora entende. Foi a alma dele tentando dizer o que o ego não conseguia. Mas antes de buscar o olhar certo, é preciso olhar para dentro. Por isso, o convite permanece. Faça o quiz gratuito de diagnóstico da vida amorosa e descubra o que está moldando os seus padrões de afeto, o que bloqueia, o que atrai
e o que precisa ser transformado. O link está no comentário fixado e reafirme nos comentários: eu recebo o amor. Porque o universo responde à vibração de quem se abre. Dizer é permitir. Permitir é receber. E receber é amar. O amor começa com uma palavra, amadurece em um gesto e se consagra no silêncio do reconhecimento mútuo. E quando você se torna consciente do que sente, o amor deixa de ser espera e passa a ser presença.